Olá, sejam bem-vindos ao Chá de Dharma. Hoje o nosso encontro vai ser sobre os pontos altos durante os ensinamentos com o mestre Dharma Bori do Trika Mahasiddha Yoga que aconteceram no Brasil na semana passada, em Vitória, Espírito Santo, durante os retiros de Yoga dos Seis Reinos e Enneagrama Tântrico. A gente vai falar sobre as maiores insights e aprendizagens que nós tivemos durante esse período. Então, vou aguardar as pessoas entrarem e a gente já começa. Oi, Manuela, seja bem-vinda. Tô só aguardando o pessoal entrar, mas já vão dando uma olhadinha aí nas anotações de vocês, nos maiores insights que rolaram. Já já a gente começa. Boa tarde, Shiva Priya. Boa tarde, seja bem-vindo. E aí, foram 8 dias muito intensos com o mestre Dharma Bori do Trika Mahasiddha Yoga, aprendendo sobre os seis reinos, o yoga dos seis reinos, como transformar nossos condicionamentos negativos em virtudes, e depois investigando a nossa personalidade, aquilo que, quando não está equilibrado, nos mantém distante da nossa verdadeira natureza, e que também é o veículo para a gente descobrir nossa verdadeira natureza e expressar nosso display de personalidade, nossa personalidade mais virtuosa, iluminada, nossa essência.
Então, foram 8 dias de muita investigação, muito de olhar para dentro e ver as formas que a gente se sabota, as formas que a gente machuca as outras pessoas na nossa vida, as formas que a gente engana a gente mesmo e esconde a realidade da gente. E como transformar isso, seja nas nossas ações, na nossa maneira de falar, de pensar, de sentir, que práticas de yoga contribuem para isso, de que maneira a gente pode estar no mundo e expressando a nossa personalidade de uma maneira mais virtuosa e menos repetindo os padrões kármicos, reforçando os karmas negativos, né? Como é que a gente pode fechar a porta para karmas negativos daqui para frente? Foi um grande convite para a gente escolher isso ao longo desses 8 dias. Então, queria ouvir vocês que estiveram lá durante esses 8 dias ou durante um dos dois ensinamentos, sobre quais foram os maiores insights, as maiores lições, as maiores aprendizagens durante esse período. E quem não estava presente, mas está aqui conosco hoje tomando um chá, no chá de Dharma, pode fazer perguntas, ou quem já esteve em ensinamentos com eles em outros momentos, né? Quem já está nesse percurso do Dharma há mais tempo e teve outras experiências, outros insights que lembra dos ensinamentos dentro do Trika Mahasiddha Yoga, pode trazer também. Então, quem gostaria de abrir seu microfone e dividir um pouquinho sobre os insights? Bem, quando vocês vão pensando aí, eu posso dividir um que para mim caiu a ficha no último momento, já no aeroporto, não foi nem na sala de aula, mas numa troca informal, indo para o aeroporto com o Dharmabori. A gente já recebeu várias vezes o ensinamento dos 12 estágios de desenvolvimento humano, que muitos de vocês conhecem, às vezes a gente menciona aqui no chá de Dharma, e para quem não conhece, está dentro do curso Preliminares do Trika Mahasiddha Yoga, depois eu posso colocar aqui o link para vocês. Nessa visão dos 12 estágios, né, mostra como que a gente vai evoluindo no nosso percurso, na nossa jornada pessoal, no caminho espiritual ou não, na vida mesmo, né? E a gente vai entendendo que cada etapa tem certas características, a gente sente de uma certa maneira, a gente tem um foco diferente, a gente busca coisas diferentes e a gente tem novos desafios, né? Então, eu fui percebendo como isso foi mudando na minha jornada e como eu fui me identificando mais com o estágio 2, com o 3 e por aí vai. E aí eu comecei a achar que eu estava naquele estágio, aqueles estágios mais intermediários que eu fui tocando, que eu fui tendo um pouco da experiência daqueles estágios, eu fui começando a achar que agora eu estou lá. E a grande decepção que eu tive é que não, que embora eu já tenha ouvido esse ensinamento várias vezes, tinha uma ficha que não tinha caído, né? Que é o nosso mínimo denominador comum, aonde a gente passa a maior parte do tempo, para onde que a gente volta, né? Por mais que a gente alcance estágios mais intermediários ou até elevados, aonde que a gente reside, aonde que a gente está a maior parte do tempo, aonde que a gente mora, né? A gente sabe, quem já recebeu esse ensinamento, que o estágio 7 é um estágio muito divisor de águas, né? Porque ele é o primeiro estágio da iluminação, o primeiro estágio não dual dos 12. Então, a gente sabe que, mesmo que a gente tenha experiências da não dualidade, mesmo que a gente tenha experiências de Shunya, do vazio, que é esse estágio 7, a gente não está lá até estar, né? Até a gente morar no estágio 7. Então, a gente entende que é um estágio que não tem retorno. Depois que a gente atinge o estágio 7, a gente se ilumina, a gente reconhece a nossa verdadeira natureza com esse grau de profundidade e estabilidade, a gente não cai mais de volta para os estágios iniciais, né? É um estágio de não retorno. Então, ele tem uma linha ali muito clara de mestres iluminados e nós que ainda estamos nesse percurso para reconhecer a nossa verdadeira natureza. Mas a ficha que não tinha caído para mim, e olha, são palavras minhas, tá? É de que essa linha ela meio que existe em todos os estágios, né?
É claro que até o estágio 6 a gente ainda pode retornar, a gente ainda pode se dar de cara com karmas negativos e cair de volta para os estágios anteriores. Eles não são sem retorno, como o estágio 7. Mas a grande ficha que caiu para mim durante esse ensinamento foi o quanto a gente não está nesse estágio mais acima até a gente estar, de fato, onde está habitando a maior parte da nossa vida, a maior parte do dia e da noite, acordado e dormindo naquele estágio. Quanto a gente ainda está fazendo muito dos estágios anteriores, mesmo que a gente faça um pouco dos estágios intermediários ou elevados, a gente não está lá ainda. E a gente precisa cuidar desses aspectos ainda básicos, que às vezes a gente ainda está arrastando essas tralhas do estágio 1, principalmente, um pouco do 2 e por aí vai, que a gente ainda não resolveu, e que por mais que a gente toque, a gente tenha experiências de estágios mais intermediários elevados nas nossas meditações, é ali no dia a dia, onde a gente continua fazendo estágio 1, onde a gente continua fazendo estágio 2, que a gente ainda tem muito para crescer. Muita consciência do momento presente que a gente precisa cultivar, para a gente estar cada vez mais acordado e mais atento das formas como a gente fica perpetuando nossos padrões condicionados negativos. E que é ali que está a semente para a gente despertar e reconhecer a nossa verdadeira natureza, hein? Sabe? Que às vezes a gente quer, tipo, fingir que a gente não faz mais estágio 1, porque a gente já tem experiência do 2, 3 e por aí vai. Mas se a gente não assumir o nosso estágio 1, não assumir as formas onde a gente ainda cai no hedonismo, no egoísmo, no eu, na inconsciência do momento presente, quando a gente fica muito identificado com os nossos sentimentos, a gente vira a emoção que a gente está sentindo e perde a consciência de que está sentindo, né? Ou a gente faz uma coisa totalmente identificado com o que a gente está fazendo, sem perdendo a consciência de quem é que está fazendo o que está fazendo, e por aí vai. A gente fica muito identificado com um pensamento, com uma fala, e a gente perde essa consciência, a gente está de volta no estágio 1 e a gente está nesse encapsulamento, eu, no meu mundinho, né? Por mais que eu esteja interagindo com as pessoas e parece que eu estou muito engajado, eu posso estar muito enclausurado em mim mesmo. Então, esse foi o meu maior insight de todos desses dias. E vocês? Estou aguardando vocês abrirem o microfone. Manda, Manuela. Ah, até abri a câmera aqui para falar com vocês. E aí, Tia Pri, tudo bem? Tudo bem, que bom que você pode participar hoje. Eu também fiquei feliz. Então, é importante, assim, esse encontro, eu me sinto um pouco menos perdida, assim, uma sensação de afago mesmo, de não me sentir... Porque dá um certo desespero essas fichas que caem, que na verdade são tapetes, assim, que puxam, né? E a gente, tipo, caraca, algo que a gente se apegava, desmoronando ali. E esses encontros dão essa sensação de tipo assim, tá, eu posso cair de mãos dadas com algumas pessoas. Elas vão pelo menos me entender, isso já dá uma afago. E para mim, o ponto auge que caiu para mim foi ainda no primeiro dia de perguntas e respostas, que tem um nome que eu não lembro agora. Enfim, não vou lembrar o nome dessa prática de perguntas e respostas com ele. Como? Satsang. Isso. Eu tenho algumas vivências com lá da Bahia, na Umbanda e tal, e tem essas práticas de você, às vezes, receber uma informação de uma outra vida sua, de alguma coisa assim. E eu tinha uma vez comentado com meu namorado, tipo, até que ponto essas outras realidades ou encarnações não estão aqui agora acontecendo, mesmo que às vezes num nível mais sutil ou numa ordem mais alternada, mas está acontecendo. E aí houve uma pergunta que a pessoa perguntou sobre... eu acho que nem foi uma pergunta que iniciou isso, mas ele falou, né? Que a gente era muito similar ao que a gente vivia de uma encarnação para outra, justamente por estar nessa roda, nesse loop infinito, né? De reviver as coisas. Karmas e relações
e ficar muito apegada a esses sofrimentos e tal. E aí isso fez todo sentido com o que eu já vinha pensando e percebendo dessa minha experiência, e me deu aquela sensação do tipo, caraca, eu não quero ficar vivendo. E nessa noite, inclusive, desse dia, eu sonhei a noite inteira, sonhei muito à noite, e durante a noite acontecia coisas sinistras, assim, no tipo de violência e tal, de questões do lugar que eu fui criada e tal. Então, tipo, eram coisas que afetavam todo o vilarejo, e eu ficava muito preocupada, e eu ficava pensando assim, no sonho, quantas vezes isso já aconteceu? E se a gente não fizer alguma coisa, quantas vezes mais isso vai acontecer? E esses sofrimentos vão ficar sendo gerados. Isso foi, sabe, queimando dentro de mim, tipo, não, a gente ter contato com um ensinamento desse é ter uma visão mesmo de que isso pode parar, e quão raro é chegar nessa informação, né, nessas possibilidades, acessar essas ferramentas. Porque até então, para mim, estudar, já foi a segunda vez, né, que eu fui no ensinamento com o Labor, e para mim ainda estava tipo assim, tateando, entendendo, né, assim, porque a primeira vez para mim foi tanta coisa que eu não conseguia integrar tudo, foi tipo, tá, tudo bem, eu vou por partes. E dessa vez, com essa informação, me deu um senso de engajamento com o caminho do Dharma, com a visão de iluminação, com essa percepção de como atinge de uma maneira muito positiva, muito benevolente, de muita compaixão com o sofrimento, não só meu, mas de todas as pessoas que interagem, né, nessa trama de karmas. E conforme a gente foi estudando os reinos e o enneagrama, e eu ia percebendo os meus sofrimentos, né, os meus apegos a sofrimentos, e percebendo o quanto que nessa vida eu já estive muito mais apegada a esses sofrimentos, isso me dava uma dor assim em relação a mim, do tipo, nossa, que loucura, né? Mas ao mesmo tempo que vinha com essa percepção das outras encarnações, do tipo, se perceber o quanto nessa vida eu já fiquei muito apegada a sofrimentos, e quanto eu ainda nem enxergo tanto que eu tenho coisas apegadas a sofrimento, imagina quantas vidas isso vem acontecendo, né? Quantos registros desses sofrimentos tem nos meus corpos. Então, ficou esse macro, porque se nessa vida puxar esses tapetes dá esse desespero, perceber que isso é um ciclo, né? Uma repetição assim contínua de muitas encarnações, foi bem forte para mim e me trouxe um senso de engajamento muito diferente, por uma percepção de oportunidade, assim, de gratidão à oportunidade de acessar uma escola assim. É isso. Compartilhar. Eu me sinto assim também. Ter tido essa constatação, né, tanto em relação ao que você mencionou, de como a gente vem repetindo esses mesmos erros há tanto tempo, há tantas vidas. E para mim, que só estudo com ele há 11 anos, tá há 11 anos cometendo os mesmos erros, estou iniciada há 10 anos, há 10 anos ainda cometo os mesmos erros. Foi bem doloroso. E me deu muita gratidão de ver a imensa paciência e compaixão que ele tem. De continuar voltando 10 anos depois, 15 anos depois, para falar as mesmas coisas, para ensinar de novo, para ver se uma hora a gente entende. Me deu muita, muita, muita gratidão de ver a dedicação que ele tem, toda a compaixão. É algo que eu sabia aqui, mas que eu senti no coração, assim, de um lugar que eu não tinha entrado em contato ainda, sabe? De ver minha própria estupidez. Então foi um período de muita aprendizagem, né? Quem mais quer falar dos seus insights e maiores aprendizagens durante esses ensinamentos, ou outros ensinamentos? Abre o microfone, Zé. É só abrir, né? Pô, olá, gente. Eu não sei os depoimentos que já aconteceram, mas eu vi o meio pro final da Manu e eu já percebi que eu me identifico bastante, principalmente com o que a Shivapri falou também, né? Com quem já está
conhece o Dharma há bastante tempo, está iniciado há bastante tempo, mas e é engraçada, a última frase da Shiva Priya é muito emblemática. É interessante como ele tem compaixão e nos vê em contato com a nossa própria estupidez, tantas vezes. Mas é muito interessante porque eu acho que cada vez eu mandei uma mensagem hoje para um membro da Kulash Sarva Premananda, a Yolanda, ela me mandou mensagem por outros motivos, perguntou dos ensinamentos e a minha frase foi um pouco parecida, mas eu queria dizer sobre o Enneagrama, eu falei especificamente, né, porque é um treino que eu já fiz extensivo, ele passou várias vezes, eu falei, será? Nossa, tá, tudo bem. E como cada período da nossa vida também faz com que a gente veja por um diferente espectro nas mesmas nas nuances do nosso comportamento se apresentando, né? Assim, é bom para ver também onde a gente efetivamente evoluiu, mas eu não sei esses ensinamentos dessa vez, eu vejo que ele refina a cada tempo também a forma de transmitir, e assim, para mim foi muito enriquecedor, em um momento tão delicado, assim, passar por esse sistema, estar em contato com o Dharma, e estar com ele uma vez por ano é uma bênção, uma dádiva, assim, que por muitos anos para a gente aqui do Brasil ficou algo distante ou caríssimo, e agora, assim, torna-se muito possível com a Chakra e com esse movimento dele junto com a Shivanandini e de manterem esse schedule e ele manter essa força de vontade, né? Eu acho, pô, eu estou muito feliz de ver as pessoas que voltaram aí também depois do terceiro vindo dele aqui em Vitória, já, pô, acho que é a sexta vindo no Brasil, mas, assim, eu mandei até uma mensagem para ele hoje porque eu sonhei nessa noite com a Bihar School of Yoga. Eu já passei por lá alguns dias e eu sonhei com alguns aspectos, assim, um paciente em terceira pessoa, nada consciente pelas premissas externas da escola, assim. É interessante ter o chá do Dharma, me lembrei, assim, recebi mensagem para também vou compartilhar essa parte. E é isso, acho que é meu depoimento por hora. Eu acho que eu nem tenho muito o que dizer, assim, minha gratidão pelo Dharma estar aqui, por essas pessoas todas estarem presentes, continuando presentes. E como isso é importante ver que todos nós vamos compartilhar, assim, insights muito parecidos, né? É isso. Olá, boa tarde. Nossa, é, obrigado, Shiva Priya e a Manu, ela e a Guru Seva. Bateu tudo isso aqui em mim também, né? Os ensinamentos foram tijolada atrás de tijolada, e o que é muito bom, mas tem uma coisa específica, algumas coisas, eu não sei se eu vou trazer público ainda agora, que aconteceram especificamente comigo, que mostram o quanto a gente cresce no erro. Assim, na suavidade da prática, nas contemplações, a gente vai grãozinho, grãozinho, e aí vai fazendo as coisas acontecerem. Mas quando os grandes erros acontecem, que você consegue olhar para você e falar, caraca, como é que isso estava na minha frente o tempo todo e eu não estava enxergando, sabe? Quando fica evidente, né, os seus padrões de comportamento que a Manu falou, que sabe de lá de quantas vidas são, mas provavelmente você está repetindo coisas que você fez em vidas passadas, né? E o quanto de malefício isso gera para sua vida e esses malefícios propagam, assim. Isso a gente vê isso na teoria, mas quando a gente vê isso acontecendo na frente dos seus olhos, você fala, nossa, se tem um jeito de sair disso, eu abro mão de tudo para sair desse ciclo de sofrimento e me esforçar, porque se eu não, eu, Wagner de agora, né, que tem pelo menos acesso ao Dharma, Buddhi, ao Dharma, e acesso ao Dharma numa condição que é inteligível para mim, né, dentro do meu contexto, dentro da sociedade em que eu vivo, com uma tradução dos sistemas pré-ocidentais, como é com o Dharma Buddhi, é tudo que a Shiva Priya falou sobre, assim, não tem como ser grato. E principalmente não tem como ser grato às pessoas que, mesmo você errando feio, ainda só agem com compaixão, é bizarro. Não são punitivas, sabe? E isso é inacreditável ter acesso a isso, assim. Eu sou grato ao yoga postural moderno que me colocou dentro do caminho do yoga, mas
dentro de todas as minhas experiências, nada se compara a estar dentro de uma tradição e ter contato com um grande mestre, né? Então, essa parte eu queria falar de forma genérica. Uma outra parte que foi algum dia dos 6 reinos, ele falou sobre tudo que a gente enxerga no mundo é projeção nossa. Quantas milhares de vezes eu já ouvi isso, né? Que o que está aparecendo a partir da sua própria visão, você tocando com a sua consciência, é uma projeção sua, não é nada que o mundo está colocando em você. E dentro dos ciclos de ensinamento, né, você sair desse aspecto de perceber o que está externo como sendo uma projeção interna, é o começo da mudança de você, de fato, estar indo para transformações internas, né? Através das práticas de yoga, meditação, cria e seja lá o que for. E isso mudou muito a maneira como eu faço a minha prática pessoal e quando eu olho para as pessoas e ouço as palavras que eu estou dirigindo às pessoas e eu falo, caraca, eu que estou projetando as coisas sobre elas, pode ser diferente, a minha interpretação tem que mudar. Isso é muito legal, porque uma coisa que aconteceu de diferente dentro da minha prática pessoal, de rituais e tal, é que se sou eu que estou projetando as coisas o tempo todo, eu posso projetar qualquer coisa. Inclusive, eu posso projetar, eu me conectar com a linhagem, eu posso me projetar sendo um Wagner diferente do que eu sou, eu posso me projetar sendo virtuoso, sabe? Não construir isso do meu intelecto, é liberar e soltar as tensões para que essa outra possibilidade de ser eu e me transformar pelo bem, não só pelo meu bem, mas pelo bem dos outros, sabe? Isso tocou muito em mim, né? Aí eu acho que essas foram umas das principais. É isso, obrigado, gente. Shivanandini, seja bem-vinda. Oi, eu perdi o começo, então não sei se eu vou estar repetindo algo que alguém já disse, mas assim, o ponto alto para mim do ensinamento é a minha gratidão de ver a potência de ter um guru vivo. Porque é uma coisa que o Dharma falava quando eu conheci ele e eu não entendia muito bem, porque eu achava que a minha guru era a Ananda Mayima, que deusa, que ficava lá nas nuvens me dando bênçãos. Mas um guru que está morto não pode... Como é que ele fala? Não pode te dar um chute na bunda. Um guru vivo pode te dar um chute na bunda e esfregar na sua cara todas as coisas horríveis que você ainda faz por vidas e vidas e vidas. Então, assim, fica muito claro para mim a importância de ter contato físico, né, de estar na presença de uma pessoa com alta realização, que é o meu guru, que eu escolhi e projetei, como o Wagner disse, e escolhi que ele estivesse nessa postura de ser um espelho da minha essência e aí me mostrar todas as sujeiras que ainda obscurecem o reflexo puro da minha essência. Então, com ele, eu gravei um vídeo ano passado, até para ser uma propaganda assim, para os ensinamentos com ele, que eu gravei assim, que eu escolhi ele como meu guru, mas eu acho que nem foi eu que escolhi, porque ele deixa muito claro, quando eu estou na presença dele, a sensação que eu tenho é que todas as coisas que são essas coisas que obscurecem a minha essência, como se fossem vários pedacinhos de pó de ferro, por exemplo. E aí tá tudo dentro de mim, assim, aqui. E quando eu tô perto dele, é como se ele fosse um imã. E esses ferros, essa poeirinha de ferro começa a sair de dentro de mim e ir para a superfície. E dói. Né? Quando essa coisa sai, é uma coisa assim, é uma visualização que me vem assim, como uma coisa meio sinestésica, dessas impurezas, desses padrões, esses karmas, essas coisas ruins que eu faço, esses padrões que eu repito há anos, há vidas e etc., eles vêm para a superfície. Quanto mais perto eu estou dele, mais forte é essa gravidade. Então, guru, né? Aquele que tem uma grande gravidade. Então, eu sinto isso vindo à tona e vem à superfície, a pele, e eu posso finalmente ver. Então, assim, sempre é muito intenso
o encontro com ele, físico mesmo, essa proximidade, porque eu acho que é muito bacana a gente estudar, a gente fazer o nosso sadhana, a gente praticar, a gente ler, mas eu acho que nada substitui estar na presença de alguém que já tem uma fruição daquilo. Então, isso é muito rico para mim e eu acho que é uma da parte da minha NAD, é uma das minhas missões também, proporcionar isso para o máximo de pessoas que eu puder. Então, facilitar para que todo mundo tenha essa oportunidade também de estar perto fisicamente do guru, recebendo essa transmissão, recebendo essa medicina de conseguir deixar vir à tona todas as merdas que estão ali enterradas dentro da gente, porque é só quando elas vêm para a superfície que a gente tem um grande presente, uma grande oportunidade. Então, isso que o Wagner trouxe, eu e ele, e não sei, talvez mais pessoas, estamos passando por um período que se chama, dentro da astrologia védica, Sadesati, que é um dos ciclos onde Saturno permeia a nossa vida e senta na nossa cabeça, obscurecendo a nossa visão e fazendo com que nós tomemos atitudes e que a gente faça coisas que revelem para a gente os nossos piores karmas. E esse é um momento temido por muitos, mas muito esperado pelos yogis e as yoginis, porque é a grande oportunidade que a gente tem de realmente transformar. Quanto mais problema eu acho que eu já estou bem, porque eu estou assim, já no meio do Sadesai, toda vez que acontece um BO, um problema, que eu faço alguma merda, que acontece alguma coisa, eu falo, oba, mais uma coisa aqui para eu trabalhar. Então, eu acho que um ponto alto é isso, assim, toda vez que eu estou perto do meu guru, que eu estou nos ensinamentos, que eu estou numa comunidade, porque o Kula, né, isso aqui que a gente está fazendo é a transmissão horizontal. Tem essa transmissão vertical, né, do mestre para o discípulo, do Guru Tattva, mas essa transmissão que a gente está aqui, a transmissão horizontal, é muito rica, porque é como se fosse uma extensão desse corpo de ensinamentos. Né? Então, me sinto muito feliz, muito grata toda vez que eu tenho a oportunidade de deixar essas partículas de karma virem à superfície para poder lidar. E toda vez que eu estou com ele é isso, e eu acho que não poderia ser diferente, assim, eu ter um guru totalmente bonzinho, fofinho, que vai me deixar me sentindo maravilhosa. Então, acho que quanto mais dói, não sou 4 no Enneagrama, mas eu adoro quando dói, porque é o que arde cura, aquele ditado, né? E foi várias revelações, eu e o Shiva Pri estávamos juntos, mas assim, o ponto alto foi a minha despedida com ele, que assim, foi o último momento que eu tive com ele pessoalmente, assim, foi uma realização de coisas muito difíceis para mim, mas que foi o que realmente me proporcionou assim, uma mudança quântica, que fala, sei lá, um salto quântico dentro da minha prática, dentro da minha visão. Então, acho que é isso. E que a gente possa ter sempre esse espaço, né, de compaixão, de acolhimento, porque se a gente está aqui, é porque a gente tem muita M para trabalhar. A gente voltou, a gente está aqui de novo, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem questões, problemas, defeitos, monstros e coisas podres, o que o Dharma chama de o tesouro de minhocas, o tesouro de larvas dentro da gente, e que esse espaço seja um espaço seguro para a gente não ficar se julgando o horror do outro, que esse seja um espaço que a gente possa permitir esse horror vir à superfície, tomar responsabilidade, mas que a gente sirva de container para que a gente possa experienciar e deixar isso vir à tona, porque quanto mais tem essa confiança, assim, também entre o grupo, entre o Kula, e acho que mais potente fica, porque cada um de nós aqui está na nossa prática pessoal,
E eu percebi isso, gente, eu estou falando demais, mas já vou concluir. Mas cada um na sua prática pessoal está num nível diferente. E a gente percebe isso quando a gente se encontra nos ensinamentos. Cada pessoa tem um nível de entendimento, cada pessoa faz perguntas diferentes. Então, se a gente, enquanto comunidade, tiver sempre a vontade de uplift, de levantar, de apoiar e de elevar o nosso calibre, a nossa vibração enquanto comunidade, mais e mais rico vai ficar o nosso encontro com o mestre. Mais e mais rica vai ser a nossa experiência, o nosso proveito, porque se eu estou aqui e alguém está ali embaixo, na hora que a gente vai para estar juntos no ensinamento, vai meio que calibrar. Então, a nossa vontade, a nossa compaixão, a nossa parceria de estar todo mundo sendo uplifted, de não deixar ninguém para trás, de apoiar isso que a Shiva Priya está fazendo, eu acho lindo, super importante que a gente tenha essa sintonia e essa transmissão horizontal também. É isso. E aí, pessoal, tudo bem? Tá ouvindo? Tudo certo? Tô te ouvindo. Não, muito bom. Um pouco o que a Shivanandini falou, que a dor cresce, né? Ela falou alguma coisa assim parecida. É essencial. Eu também estou no Sadhasati, né? Parece aqueles grupos assim de eu estou há 127 dias em Sadhasati. Enfim, eu estou quase do último terço, né? Então, cara, tipo, é muito bom, porque você vai vendo que um pouco aquele, o Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, né? Tipo, a sua vida, né? A forma como você se relaciona com as dificuldades, você passa a entender ensinamentos e algumas profundidades daquilo que você fez sentado, né? O que você meditou na impermanência sentado, você vai entender profundamente a impermanência quando a vida está acontecendo, né? Então a gente, tipo, quando alguém ficou doente, alguém foi para o hospital, alguém passou por uma operação, ou você teve um crash financeiro, qualquer coisa, você entende a permanência ali, mas só que o fato de você ter sentado para meditar na impermanência te prepara para o mundo. E um pouco mais que isso, né? Você não tem que estar pronto para o mundo sob interesses egoístas, do tipo, como se a iluminação fosse um salvamento do seu ser. Na verdade, você tem que estar, tipo, o máximo para servir. Qual é a melhor forma? O Eneagrama e todas as práticas é apenas para ser qual é a melhor forma que eu posso servir. Servir a todos, né? Não só os humanos. Mas, para começar, é um bom começo. Então, todas as nossas práticas individuais, por mais que sejam aparentemente estranhas, né, elas são um preparo para a gente servir. É isso. Oi, gente. Eu ainda não processei tudo o que aconteceu. Muita coisa, né, para digerir. Mas eu vou falar, assim, um ponto muito importante que aconteceu, né, que foi o fato de eu ter feito realmente uma escolha genuína mesmo, né, de adentrar nesse caminho e de seguir realmente o Dharma, né, com essa escola e tudo mais. Quando eu fiz essa escolha, porque assim, eu tive o ensinamento dos 12 estágios, e aí eu pensei, eu tô no estágio ainda, eu preciso pegar, eu ainda não tô pronta para seguir só esse caminho, eu preciso ainda conhecer outras coisas. E só que quando eu fui vindo no chá de Dharma, e a gente foi trocando aqui, isso foi me dando uma força para ir abandonando essa segurança que eu tinha em ter vários outros conhecimentos e me apegar a uma coisa só, porque eu não estava sozinha. Então,
eu fiz essa escolha e aí eu comuniquei com o Zé, né, com o Goroseva, e aí no dia que eu falei com ele, eu chorei o dia inteiro, foi muitas emoções mesmo, assim, e, e aí depois, no dia do ensinamento, quando o Dharma Bodhi disse, né, que tinha karma comigo, que não era que, né, que eu já estava em outras vidas recebendo esse ensinamento, foi algo também que que mexeu muito profundo. Então eu acho que esse foi o ponto muito alto assim para mim, foi realmente essa decisão que veio a partir de mim e que também ele confirmou assim que era algo que desde a primeira vez que eu vi ele em 2018 no evento lá na UVV, tudo que ele falou foi algo que eu falei, nossa, deu match total, assim, eu falei, nossa, tipo, perfeito, um dia eu vou estudar com ele, um dia eu vou ser aluna dele, só que eu não estou pronta, e eu fui, sabe, com muita paciência, porque eu tinha certeza que isso ia acontecer, então eu não tive pressa, eu fui estudando sozinha, praticando, até que esse momento chegou. Então meu corpo inteiro tá quente, agora de eu estar falando isso, é muito louco saber meu tipo no Eneagrama, porque realmente eu sinto muito mesmo as coisas, assim, de uma forma que eu preciso ainda entender, eu preciso ainda, né, a me aprofundar, assim, né, me conhecer de novo. E, e é isso, eu queria agradecer muito esse espaço a vocês, por essa troca, Shivapriya, né, pela essa iniciativa, Shivanandini também, pela toda a abertura, oportunidade que me proporcionou, e a todos mesmo aqui, pela escuta, enfim, por tudo que a gente tem juntos. É isso. Obrigada. Gratidão. A gente está vivendo atualmente, né? Tanto da oportunidade da Dharmapuri estar vindo com tanta regularidade, né? Como o Gruseva já falou, né? E por isso a gente é muito grata a Shivanandani por estar fazendo todo esse esforço para trazê-lo. E também pela, acho que a qualidade de dedicação que a nossa comunidade está atualmente, né? Eu fico muito feliz da gente estar tendo esses momentos juntos, virtualmente pelo Zoom, tomando chá toda semana juntos. Foi um passo pequeno que eu dei, que vocês deram junto comigo, e eu fiquei muito feliz de ver que está todo mundo disposto e que a gente tem tido trocas muito ricas aqui e abrindo esse espaço para outras pessoas possam conhecer o Dharma. E cada vez mais a gente está tendo instrutores autorizados da nossa linhagem para ensinar diferentes pedacinhos do nosso caminho aqui no Brasil, em português. Esse grupo que eu coloquei aí no chat de inglês através do Dharma, que vai começar em agosto, com a Vivian Alonso, que é uma professora de inglês que está se dispondo a fazer o curso de preliminares junto com os alunos e ensinar inglês através dos ensinamentos, né, para que as pessoas possam ter essa possibilidade de estudar o Dharma em inglês, de interagir mais com o Dharma Bodhi, né? Então, essa semana ela vai colocar um questionário para quem tiver interesse em participar, para ela entender mais o nível de inglês de cada um, se é zero, se é um pouquinho, onde cada pessoa está, o interesse dela, disponibilidade e tudo mais, para ela fazer uma proposta de como esse grupo vai funcionar. E ela disse que ela tem agenda para começar de fato em agosto. Então, assim que ela mandar esse questionário, quem tiver interesse, respondam para que ela possa montar realmente um curso de inglês que é específico para as pessoas que estão participando, no nível de inglês que vocês estão ou não estão, e no interesse de vocês, né? Então, uma oportunidade muito singular e que a gente está muito feliz que ela vai acontecer para que as pessoas tenham mais e mais acesso ao Dharma. E então estou muito contente também com as próximas iniciativas que a gente vai ter no próximo ano. Em breve a gente vai marcar uma reunião para combinar, né, o que a gente vai estar organizando como comunidade, os instrutores autorizados para
para que as pessoas possam se preparar ainda mais para os próximos ensinamentos, quando ele vier. Diga, Shivanandini. Contar uma novidade para vocês que me inspirou muito foi a possibilidade que o Guruji abriu para eu ministrar um curso do Caminho da Água, nível 1, mesmo para as pessoas que não têm Abhishekam ainda. E principalmente para as pessoas que querem se preparar para ir para Costa Rica receber os Abhishekams. A gente está organizando púdias e cerimônias lindas lá na Costa Rica, para quem estiver lá em outubro. Mas mesmo quem não for para Costa Rica ou quem não tiver tido Abhishekam, eu comecei já a me organizar, a me dedicar, porque ele exigiu que eu fizesse puja todos os dias, durante 3 meses, para ministrar esse curso para vocês. Então, eu estou me programando para fazer isso, e a gente vai ter já um Yagya, um Homa de lua cheia, na próxima lua cheia. Então, quem é de Vitória, quiser vir presencialmente, a gente vai fazer um fogo lindo, sagrado, vamos fazer oferendas para o fogo, e é um ritual que acontece já dentro da escola, mas é por uma gravação, é online, por uma gravação do Dharma Bodhi. E ele me pediu que eu fizesse o Yagya toda lua cheia, de verdade, assim, sem ser somente uma gravação, mas fazer o fogo, transmitir, né, o ritual inteiro pelo Zoom. Eu vou precisar de ajuda aí do pessoal de Vitória para me ajudar, porque eu sou analfabeta tecnológica, mais ou menos. Então, vou precisar de ajuda para transmitir e tudo. E óbvio que eu vou precisar de ajuda também aqui no dia do ritual, porque precisaremos de várias mãos. Quem for do Rio, quiser se organizar para vir também, a gente pode, enfim, combinar de, né, uma vez a cada 2 meses ou uma vez a cada 3 meses. Quem sabe eu vou para o Rio para a gente fazer o Yagya juntos aí no Rio, ou vocês vêm para Vitória, a gente faz o Yagya, combina outras programações, a gente pratica junto, vê se a Durga e a Shiva Priya também querem dar alguma prática. Enfim, queria compartilhar essa novidade com vocês e que minha motivação é saber que eu vou poder contribuir de alguma forma, que, né, poder contribuir com vocês de alguma forma. Então, isso me motiva também a ter mais disciplina na minha prática, para poder criar esse curso do Caminho da Água, o Caminho da Devoção, os pujas, para vocês aprenderem também a fazer os rituais de vocês, conectarem com as deidades e da gente estar juntos aí fortalecendo esse Homa de lua cheia. Para quem não sabe, é uma cerimônia dedicada a pessoas que morreram, que estão nos bardos, pessoas que faleceram em acidentes, em desastres naturais, que morreram antes da hora, e para cura também de pessoas que estejam passando por qualquer momento de doença, seja física, mental, espiritual. Então, a gente tem um documento onde a gente já tem vários nomes, né, de pessoas do mundo todo, familiares, do Kula e tudo. Então, você pode adicionar o nome da pessoa, né, querida, que esteja precisando dessa energia de cura lá. E a gente, quanto mais gente juntas no rezo, no mantra, mais potente é, e mais seres vão ser beneficiados com esse ritual. Então, contar essa novidade para vocês. Pronto. Realmente essa novidade extraordinária. Eu só ia sugerir e pedir, se de todo possível, que fosse num horário diferente do da gravação, porque aí, se a gente não puder participar de um, participa do outro. Isso seria ideal, já que, né, a gente tem essa possibilidade. Perfeito. Eu não sei, Rada, se a gravação vai existir também. Porque a gravação é mundial, não é? Então, esse também vai ser. O Dharma quer, eu estou organizando com a Kamala, que é a pessoa que está à frente do Roma, que esse Roma seja o Roma da nossa escola, que pessoas entendi. Vai substituir, não é um acréscimo, vai entrar no lugar do outro.
A princípio, sim. Aí a gente precisa encontrar um horário que seja bom, razoável para todos os fusos horários. Ah, E tá. assim, quem quiser apoiar nessa empreitada e entre em contato comigo, acho que a Gabriela Escobar, acho que é esse o nome dela, que falou que era super boa com organização, acho que ela não está aqui hoje não. Mas depois, se ela assistir essa gravação, ela pode entrar em contato comigo. A gente achar um horário que seja bom, né, para quem está na Europa, no Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, seja mais ou menos razoável. Mas, se não der certo, que mantenha os dois, que tenha a gravação e que tenha também o ao vivo com o IAG de verdade rolando. Acho que acréscimo é melhor do que substituição, né? Não, mas que bom, isso é super importante. Se vai tomar o lugar, né, do outro, porque não vai ser para já, né? Porque o próximo é dia 3 de Sim, julho. o objetivo é que já no dia 3 a gente já faça Ah, o já! Tá. Que ela pode ajudar no presencial, que ela está em Vitória. A gente ainda tem alguns minutinhos, mas alguém gostaria de trazer algum insight ou um ponto alto desses ensinamentos? O que foi mais marcante? Olha, eu diria só, assim, da dificuldade de poder incorporar tudo de importante no dia a dia. Quer dizer, isso, né, é uma questão para cada um de nós. Mas eu senti como uma dificuldade bem maior dessa vez do que em vezes anteriores. Talvez por eu não ter tido a conclusão com vocês, talvez por eu ter saído de lá sem ter ideia de qual é o meu número. Então, ficou uma coisa assim muito inacabada. Talvez mesmo que eu tivesse podido ir no último dia, eu não teria número, né? Mas talvez isso tenha complicado, tenha me atrapalhado. Mas é o que foi possível, é o que deu para ter. E, enfim, a frustração de também não, quando a gente não tem exatamente tudo aquilo que imagina que vai poder contar, né, debaixo do braço e, enfim, os imprevistos, né, que vocês já falaram hoje, que fazem parte também. Os contratempos, enfim. Os ensinamentos esperando que vai receber algo e recebe algo totalmente diferente. E tem uma lição maior ali que a gente não estava esperando, né? Que pega a gente meio de surpresa, assim. Então, é um desafio. E lamento muito você ter ficado doente, né, errada, e ter perdido esse finalzinho. Mas eu senti Olha, essa dificuldade também no retorno. E né, essa coisa do imã, a imagem do imã que a Shivanandini trouxe, o quanto a presença física dele, aquela. E que às vezes eu sinto online também, quando a gente está tendo ensinamento ao vivo online, eu até sinto isso até online, mas fisicamente ainda mais forte. O quanto isso eleva a gente, né? Como o Shivanandini falou, e eu senti muito que eu consegui manter uma qualidade de consciência no momento presente lá, que decaiu muito depois que eu voltei para casa. E que eu tenho um monte de obrigações para cumprir, um monte de coisas para fazer, e aí cair no piloto automático é muito fácil. E eu via a diferença que é estar lá na presença dele, estar ali sendo magnetizada, quanto nos convoca a estar extremamente presente, e atentos e despertos e conectados, e o quanto é fácil cair de volta, adormecer nos padrões antigos quando a gente volta para casa. É um grande desafio mesmo. Eu acho que por isso que é tão importante a gente ter esses momentos de comunidade, para a gente poder reproduzir um pouquinho desse magnetismo, desse despertar, para a gente estar bem atento aos nossos padrões, né?
Podem falar, Manuela, Shivanandri. Eu queria só compartilhar uma última coisa que a Ingrid comentou sobre o ensinamento dos estágios ano passado. Eu fui sem estar entendendo o que era, e no meio da aula, estudando os 12 estágios, eu fiquei perguntando para mim, por que eu estou estudando isso? Eu não sabia que aquilo existia, eu não sabia, tipo assim, ficou para mim. E quando eu saí da aula, a Shivanandi perguntou assim para mim, em qual estágio você acha que você está? Porque aí ela falou uma questão pessoal dela, de quando ela teve a primeira vez o ensinamento, ela ficou se percebendo e que depois aquilo foi se desconstruindo. E quando ela me fez aquela pergunta, em nenhum momento eu tinha me feito aquela pergunta, e nem me idealizado em nenhum estágio, nem principalmente no senso de querer me comprometer com algum estágio, entendeu? E para mim, naquele instante, eu percebi que não me ver em nenhum estágio, e não desejar nenhum estágio, e não querer, e ver aquilo distante de mim, era um lugar cômodo de não comprometimento. E dessa vez, nos ensinamentos, estudando o reino animal e me percebendo muito dentro dessa postura de não comprometimento, e foi só esse insight que eu compartilhei, de perceber o sofrimento em vidas e vidas e vidas, e perceber que se eu não fizesse nada, aquilo vai ficar perpetuando e atingindo as pessoas que eu amo, né, pela infinidade, me deu esse senso de querer me engajar, em querer a minha prosperar, né, na minha evolução, por essa motivação de querer ver o sofrimento ser solto, diluído e ressignificado. E eu agradeço muito, porque nessa primeira vez o ensinamento dos 12 estágios para mim foi tipo muito distante. Dessa vez, por mais que eu ainda veja muito distante, tem um senso de comprometimento que me tira do meu lugar cômodo, que é para mim, tipo, né, não me comprometer com nada era um lugar de tipo também nada me atinge, porque eu não sou nada, eu não, né, não, enfim, nada isso sou eu e tal. E eu quero agradecer por vocês terem essa oportunidade aqui, e dessa vez foi muito diferente a percepção do Kula. Da outra vez eu me senti assim, tipo, indo sozinha para a vida, e dessa vez eu senti o Kula muito mais firme, conectado, dando estrutura. Acho que eu também me conectei mais com isso, e fico feliz, principalmente pelas desconstruções. Obrigada, gente. Uma palavra final, antes da gente fechar. Gente, vou falar rapidinho. Eu apareço às vezes, mas quando apareço eu falo um monte, né? Ai, credo. Uma coisa que eu percebi, assim, que até meu psicólogo me deu essa dica, que eu não fazia antes, era separar um tempo para eu integrar tudo, toda vez que eu fosse viver uma coisa muito intensa. Então, eu percebi que eu vivia, fazia retiro, tipo, fui para Costa Rica, fiquei lá 2 meses, quando eu voltei, já cheguei trabalhando e não sei o quê. E várias vezes eu fazia isso. E aí eu percebia que, na verdade, era um mecanismo meu, do meu ego de defesa, de não criar condições boas para aquele ensinamento florescer em mim. E aí, dessa vez, eu tinha feito a mesma coisa, lógico. Estou há 1000 vidas fazendo a mesma coisa, então eu tinha marcado para a semana. Dharma Bodhi foi embora domingo, na quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Tinha vários eventos marcados. E quando ele foi embora, tinha muita coisa para digerir. E eu falei assim, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou engolir isso para continuar vivendo a minha vida. Cancelei todos os meus compromissos, cancelei todos os eventos, devolvi o dinheiro das pessoas que já tinham pago. Falei, ó, não dá. E aí minha irmã ficou insistindo para eu ir para a Chapada dos Veadeiros com ela. Falei, gente, quer saber? Eu vou ficar lá na natureza, eu vou cultivar estado de presença, vou me permitir digerir isso. E foi a melhor decisão que eu tomei. E eu ainda estou devagar, assim. Então, eu fui... acabou que minha avó faleceu enquanto eu estava viajando. Cheguei a tempo pro enterro dela. E eu percebi que, assim, mesmo com isso tendo acontecido, foi
eu ainda estou integrando e eu percebi que diminuir o ritmo para abrir espaço para esse pós-retiro está sendo muito importante para mim, muito diferente o jeito que eu estou recebendo, digerindo os ensinamentos. Eu me permiti ter esse tempo para integrar, para praticar, para pensar só nisso, de ficar só na cachoeira presente com aquilo, sem ter que voltar diretamente para minha vida normal, assim, louca. E uma das coisas a Manu falou aí do estágio, e um grande divisor de águas na minha vida foi eu perceber que eu estou no estágio 1. Eu achava que eu já estava no estágio 5. Eu achava que eu estava no estágio 5, desde quando eu conheci o Dharma Bodhi, tinha uma arrogância enorme, ainda existe isso dentro de mim, mas desde que eu conheci ele, eu já achava, ouvi os estágios diferente da Manu, né? Ai, não, tá muito distante. Eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, incrível, uau, eu já estou no estágio 5, eu já sei que ele é meu professor, eu estou comprometida com o caminho, pode vir os karmas, e não sei o quê. Tinha 20 anos de idade. E aí, assim, né, até pouco, quando eu tinha certeza, estou no estágio 4, né, já estou fluindo de uma coisa para outra, e aí eu tive uma conversa antes de ir embora, do Dharma ir embora. Shiva Priya estava no carro, e aí a gente começou a ter essa discussão. Eu falei para ele, tá, mas eu acho que eu não entendo direito os estágios, porque quando você ensina, às vezes parece tão fácil, parece que eu já estou no 5, né, e tal, e aí de vez em quando você fala que o Buda é estágio 7, eu falo, gente, não é possível, tem alguma coisa errada, porque eu não estou perto do Buda, assim. E aí ele começou a discutir comigo e começou a me fazer perceber o quanto eu estava ainda identificada com o que eu fazia, com as minhas emoções e tudo, e me mostrar que aquilo era estágio 1 ainda. Gente, sem brincadeira, eu quase vomitei. Tava com a Shiva Priya, eu fiquei em estado de choque, sem chão, comecei a ficar tonta, não tava vendo mais as coisas na minha frente, não sabia se eu vomitava, se eu chorava, se eu desmaiava, se eu ia embora, se eu gritava com o Guruji, comecei a discutir com ele, falei, não tô no estágio 1, não. Ele falava, tá, eu falava, não, gritei com ele, falei, meu Deus, não, eu tô no estágio 1, quase vomitei. E foi muito difícil, assim, essa realização, né? De que realmente eu posso fazer estágio 1, 2, 3, 4, tocar os 5 e durante o dia fluir entre os estágios. Mas o meu denominador comum ainda é o estágio 1. Então, assim, só queria compartilhar com vocês essa experiência que foi uma realização muito importante que eu tive e falar sobre isso, né? Quando a gente consegue enxergar a merda, eu depois conversando com a Shiva Priya, só eu e ela, numa chamada, ela falou uma coisa assim, tá, mas que bom. Acho que essa foi a realização mais importante que eu tive em todos esses anos. Porque se eu tivesse achando até agora que eu estava no estágio 4, aí eu comecei a ficar puta da vida, e assim, falar, cara, chega, eu já estou achando que há muito tempo, né? Estou nessa escola, sei lá, 5 anos, eu estou ainda no estágio 1, não é possível. Quero matar alguém, achar um culpado. O sistema está errado, a prática não é boa, tem alguma coisa errada que não sou eu. E aí, tipo, foi essa, falei, cara, então Tem uma é fala isso. super estágio 1, né? Tipo, o culpado não sou eu. Tem alguma coisa errada. E aí é isso, assim, ficar puta da vida e perceber que eu tô há 5 anos fazendo prática, estudando, me dedicando, ralando, gritando bang, igual nos 6 reinos lá, para sair do reino e continuo no estágio 1. E aí senti que, tipo assim, cara, é esse o sentimento que eu preciso ter para poder sair do estágio 1. Eu tô puta, eu tô com nojo, eu tô, sei lá, enfurecida, e eu não aguento mais isso, e eu não quero mais estar nesse lugar, então, cara, o que tem que acontecer aqui? Então, eu acho que estou no estágio 1 aqui, admitir, e eu acho que, né, agora eu
tendo essa realização e chocada, porque eu achava que eu já estava no estágio 4, 5. Acho que esse nojo, esse horror de não fazer mais karmas futuros e fechar a porta para esses karmas aí, vamos ver agora como é que vai ser, né? E eu fiquei mandando mensagem para ele. Como assim? Então, quem que não está no estágio 1 do nosso curso? Quem é? Quem que está no estágio 2? Quem está no estágio 3? Quem está no estágio 7 que você já ensinou? Mandando mensagem para ele. Gente, fiquei inconformada essa semana toda, assim, qualquer coisa que alguém falava para mim, minha irmã Sara estava comigo, eu falava, tô no estágio 1, Sara, não posso falar nada, não posso dar opinião, não sei qual é o meu eneagrama também, me achava ótima, achava que eu tinha maior autoconhecimento, que eu me conhecia, não sei qual é o meu número, acho que eu e Rada saímos de lá as únicas sem saber o número, todo mundo sabia o número, todo mundo... Gente que nunca ouviu falar de eneagrama, eu já fiz vários cursos de eneagrama, até hoje eu não sei qual sou. Então, assim, tô na merda, aceito que eu tô na merda e vamos embora. É muito interessante essa partilha, né? Porque isso gera um impacto do outro extremo para mim muito forte, Lu. Porque quando você me fez aquelas perguntas e eu me olhei tipo para você pensando, nossa, ela se sente tão capaz, assim, ela se sente tão ela realmente se sente capaz. E para mim, olhar os estágios e pensar que eu tenho que me sentir capaz e me comprometer em seguir em foco naquilo já sinto ao contrário essa dor, entendeu? A sensação ao contrário que me gera essa raiva, do tipo, ter que entrar em contato, e ter que me desafiar, e ter que me comprometer, que me dá essa raiva, assim, do tipo, que existe estágio? O que é isso? Como assim? Quem disse que eu tenho que me iluminar? Da onde tiraram isso? Assim, então, essa sensação de me dar, essa pressão me dá esse... E para você é justamente o contrário, tipo, você se sente estimulado, você se sente capaz, é isso, vou fazer, vou acontecer. Isso para mim foi tipo, caraca, existem outras percepções disso, né? Nossa, existem várias maneiras de ver isso. E super me tocou na hora, assim, me registrou forte. E foi só dessa vez, com a percepção do sofrimento sendo propagado N vezes na rodinha ali, que fez eu querer, tipo, tá, eu quero me comprometer com um desafio de entrar em contato com as coisas, né? E me percebendo muito assim no reino animal. É muito rica essa troca. Obrigada. É só isso. Desculpa, Wagner, que eu passei na sua frente. Fala, Wagner. Eu acho que a Shivanandi acabou falando sobre o que tem me incomodado também agora, que eu tenho feito muitas reflexões sobre as práticas básicas, né? Sobre os votos que a gente tem que fazer para si mesmo, né? Mais do que para o guru ou para a kula, os votos que a gente quer seguir, os valores que isso tem. E quando a gente não consegue seguir esses votos que a gente fala, tá bom, essa parte aqui eu já entendi, é muito fácil, né? Mas quando você não coloca eles em prática, isso é o que faz a gente gerar karmas futuros, né? E a gente não sai do estágio em que a gente, de fato, está em compromisso em fechar karmas futuros. E karma funciona. Se tem uma coisa no universo que funciona, é karma, né? E o trabalho nem começa de grande transformação, né? Quando a gente não consegue simplesmente dizer não para um voto que a gente... Aliás, quando a gente não consegue seguir o voto que a gente faz. Ou a gente não fez o voto com a palavra de força, com uma palavra de poder, né? E fala, não, vou seguir em frente. Ou a gente continua se dando desculpa que da próxima vez a gente vai fazer diferente, né? E isso é impressionante, como faz a gente voltar de novo e de novo. Tipo, o que a gente chama de básico, de preliminar, essa pode ser a jornada de vida de uma pessoa, sabe? Essas palavras básicas e preliminar nem sei se são adequadas. Hoje em dia eu entendo que o Guruji fala a respeito de básico e preliminar como sendo algo fundamental, né? Então era só isso mesmo. Só mais uma coisa para complementar, assim, para apoiar quem também está se perguntando dos estágios e qual estágio que a gente está e tudo. E no meu debate com o Guruji, porque eu sou meio mal criada, assim,
Quem me conhece mais sabe. Eu debato, questiono, falo como assim, por quê? Me convence. E aí eu estava debatendo com ele, não, eu sou estágio 4, e ele estava falando, não. E aí eu comecei a usar os argumentos dos ensinamentos. Não, mas o estágio 4 tem esse pré-requisito. Eu estava mostrando para ele que eu preenchia os pré-requisitos, que, né, a minha vida estava alinhada, eu já sabia a minha NAD, eu já estava na minha NAD, o meu trabalho era voltado para isso, o meu dia a dia, o meu círculo de amigos, o meu estilo de vida, minha alimentação e não sei o quê. Nananana. Comecei a falar todos os checks que eu fazia. E aí ele virou para mim e falou assim, sim, muito bom. A sua vida no outer level, no nível externo, tá 4. Mas e a sua experiência interior? Eu vejo você se identificar com as ações, com os acontecimentos e tal, várias vezes por dia. E ele estava na minha casa, gente. Isso também é ótimo, porque ele estava comigo 24 horas por dia, assim. Então, até quando eu ia no banheiro, ele sabia. Então, não tinha como esconder nada, né? E foi uma coisa que foi um choque para mim, porque eu estava procurando todos os sinais externos. Então, é como se eu estivesse fingindo que eu sou estágio 4, porque a minha vida no externo parece ser uma vida estágio 4, 3, sei lá o que eu estava querendo me enganar, mas eu não estava olhando o principal, que era a minha experiência interna, subjetiva das coisas, quando, né, quanto de segunda atenção eu mantenho no dia, o quanto eu ainda estou identificada com a Luísa fazendo as ações. Então, quando ele falou isso, tipo, você ainda está identificada, para mim, o negócio de não se identificar era só estágio 7. Mas ele falou, não, estágio 2. Estágio 2, você não segue mais o seu impulso. Estágio 2, você não está mais identificado com o que você está fazendo, com a atividade, com, né, alguém fala alguma coisa que te machuca, você não leva para o pessoal. E eu falei assim, caraca, estágio 2 é alto pra caramba. E eu falei, gente, meu Deus. Então, assim, por mais que eu achasse que eu já tinha passado pelos estágios, disciplina, comprometimento, não sei o quê, moleza. Estágio 3, amor próprio, fluir com a vida, não sei o quê, moleza. Estágio 4, tá na NAD, trabalhando com a NAD, não sei o quê, nananã, é tudo mágico, fluindo de uma coisa para outra, moleza. Tudo mentira, tava perdendo o principal, que era o básico, né? Eu tô mantendo centering 24 horas por dia, eu consigo me distanciar e perceber que, né, os karmas que estão no jogo e não me envolver, não me identificar com a Luísa, e sim com a awareness, com o espelho, com a base. Não, conseguia, tipo assim, poucas vezes ao dia, talvez quando eu estava praticando e tal. Mas então, só trazer esse insight aqui, que foi, assim, um ensinamento muito precioso e que eu queria compartilhar com vocês. Que às vezes a nossa experiência externa da vida pode dar a impressão de que a gente está num estágio elevado e que a gente pode julgar mal os estágios, achar que o estágio 2 é, moleza, é só sentar e praticar todo dia, 3 vezes por dia. Não é. Não adianta nada a gente praticar 3 vezes por dia ou, enfim, tá cumprindo os votos que o Wagner falou, tá mantendo os votos e tal, mas a sua experiência interna não condiz com o que você está demonstrando. É o primeiro passo. Eu não sei se vocês lembram do quadro. Tinha ação, né, o pensamento, e antes do pensamento ainda, tipo, os karmas que estão lá. Então, quando a gente está repetindo um padrão, um karma, a ação é a ponta do iceberg. Então, se eu estou conseguindo controlar a ação, que é o mundo externo, é só a ponta do iceberg. Então, tudo que está por trás ali, estágio 1 ainda. Então, só isso, gente. Só isso tudo. A reflexão que você trouxe, todos nós podemos fazer, né? Sobre em que ponto do caminho a gente está. E quem ainda não conhece os 12 estágios, não tenta se identificar pelo que a gente falou hoje.
receba esse ensinamento diretamente da Dharma para você entender bem o que você está vendo, né? Eu falei no início, Shivananda, sobre esse insight, foi a primeira coisa, eu abri o chá de Dharma já falando disso, que bom que você pode trazer mais elementos. Se eu, depois de 10 anos, 11 anos de iniciada, estudando isso com ele tantas vezes, só fui entender isso agora, Shivananda, 5 anos depois, não se ache nos estágios pelo que a gente está falando, ouça o ensinamento. Tá aí eu deixei o link no chat do curso preliminares, o grupo de inglês que vai ser sobre preliminares, então quem não tem dificuldade com inglês pode estudar o preliminares através do curso de inglês e receba em pessoa quando você tiver a oportunidade de receber através do Entering the Stream, que é um curso que ele dá aqui entrando no fluxo, para quem está chegando, e ele já dá de cara esse ensinamento, porque ele é muito importante. Então, receba quantas vezes você puder para realmente ir caindo essas fichas, porque leva tempo. A gente está aqui de testemunha. E o Dante, que é um dos instrutores da nossa escola, ele em breve vai dar um grupo de 21 preceitos, um grupo de estudos de 21 dias, cada dia focando num dos preceitos, que tem a ver com os votos que Wagner mencionou. Então, são coisas para a gente estar atentas à forma como a gente se comporta, pensa, fala, sente e integrar essa visão, essa filosofia ao nosso dia a dia. Então, eu estou super animada para esse grupo, porque eu acho que é algo que todos nós precisamos estar sempre revisitando os 21 preceitos, porque é uma maneira muito boa da gente integrar o Dharma ao dia a dia. E aí eu vou colocar aqui para vocês o Instagram do TricaBR, que a gente está divulgando tudo que acontece no Brasil da Escola Trika Mahasiddha Yoga lá. Né? A gente está reunindo todos os instrutores nesse espaço para vocês terem acesso. A Agama escreveu aqui: Oi, queridos do Kula, que bom vê-los, mesmo não podendo participar dos últimos ensinamentos. Fico feliz em ouvi-los, saber das novidades e ver novas carinhas. Um grande beijo em todos, desejo boa sorte no caminhar de cada um de vocês. Agradeço os depoimentos sinceros e sugiro uma ideia. Aproveitaremos que hoje começa um dos 4 Navaratris do ano, as 9 noites sagradas de Durga. São os momentos mais importantes do ano para os devotos da Shakti, em suas diversas formas. É um momento onde as energias espirituais se intensificam. Podemos oferecer yoga, pranayama, meditações ou algum mantra à deusa. Nesse momento do ano, as pessoas praticam algum tipo de austeridade, também para voltarem mais fortes para o caminho espiritual ou para alcançarem alguma bênção. Ela aceita todos os nossos esforços e ofertas. Ela tem um mantra aberto de Durga bem simples, Om Dum Durgai Namaha. Fica a dica. Muito obrigada, Agama, pela lembrança. E quero convidar vocês, um retiro que eu vou realizar em agosto, junto com a Shravana, não é um retiro do Trika Mahasiddha Yoga, é um retiro em que eu estou lá mais como psicóloga, como Fernanda Alcântara, do que como Shiva Priya, Acharya em treinamento. Ele vai ser um retiro focado em inteligência emocional. Então, se algum de vocês tem dificuldade de lidar com sentimentos difíceis, como lidar internamente, como lidar nos relacionamentos, é nisso que a gente vai se dedicar, de 25 a 27 de agosto, aqui no interior do Rio, no Monte Caronai, no Pátio de Alferes. A gente vai fazer práticas de meditação, de psicologia, de autorreflexão, para a gente investigar como lidar com as nossas emoções, como é que a gente pode transformar essas emoções difíceis em virtudes. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês também, quem quiser saber mais. Tem a possibilidade de dividir em 12 vezes para ficar mais acessível. Vou deixar os links para vocês. Quem quiser dar a última palavrinha para a gente se despedir, que a gente já passou da hora. Deixar o link do Instagram. E a gente vai, em breve, marcar uma reunião sobre como é que cada um pode contribuir, né, para o nosso Kula, para o Trika Mahasiddha Yoga no Brasil, para que a gente possa tornar esses ensinamentos mais e mais acessíveis no português e para mais pessoas. E mesmo quem não é instrutor pode contribuir de várias formas, né? A gente tem muito trabalho de edição de vídeo, de tradução, de organização da página do Trika
brasileiro, do Instagram, enfim, tem muitas oportunidades para ajudar. Então, vocês podem entrar com a gente, falar, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, como é que eu posso ajudar? Porque a gente tem muito trabalho pela frente e quando muitas mãos andam juntas, a gente consegue ir muito além, né? Então, eu fico muito grata que várias pessoas estão interessadas em ajudar mais. Muito obrigada por vocês terem vindo. Vocês podem abrir o microfone para se despedir. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 4 horas, no próximo Chá de Dharma. Valeu, Obrigada. pessoal. Muito Obrigada, obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos. Tchau, muito obrigado. Gratidão. Vamos tirar uma foto antes de vocês irem? Vamos. Quem puder abrir a câmera para sair na fotinho. Aqui, Suzana. Olha lá, Lulia. 2, 3 e... Tirado. Obrigada. Inclusive, Tchau, tchau. quem quiser trabalhar para o Rushan ano que vem, a gente vai precisar de voluntários para arrumar a terra né, Shawan e Shawani. Depois a gente conversa sobre isso. A gente vai precisar de gente para capinar, para montar barraca, tudo. Não tenho cara, mas tenho experiência com terra. Tá bom, pode contar. Beijo, gente. Tchau, boa semana. Tchau, tchau, para você também. Tchau, tchau.